Subiram os montes, quebraram os altares das deuses da Síria. O templo está reformado. Ele marca o dia do recomeço, o dia que a vergonha vai sair. Manda convite para quem queira vir e chama os queimadores de incenso. Como foi dito aqui, ele diz: eu quero todos sacerdotes bem trajados. Ou seja, uniformizado nas indumentárias do princípio. Obreiro como obreiro, sacerdote como sacerdote, vestimenta sacerdotal. Chamou os músicos e disse: não vamos cantar modismo, pode estar no sucesso, mas para a glória de Deus descer, vamos voltar ao princípio. Vamos cantar os hinos que Davi e Asaf compuseram e não mais outro. O dia do culto vem. A Bíblia diz que os músicos tocavam, os sacerdotes queimavam os incensos e o povo adorava. No meio deste culto, a glória de Deus desce no templo e enche a casa. Quem estava dentro não conseguia ficar de pé. Quem estava fora colocava a cara no chão. Era fogo dentro, era fogo fora. Era glória dentro, era glória fora. A glória voltou. Quando a glória de Deus voltou, ele tem agora confiança e manda uma carta para o rei da Síria, que agora era Senaqueribe. Em síntese, e a carta que ele manda era desafiadora. Quando os seus secretários entregaram a carta a Senaqueribe, que ele leu, ele fica doido e manda uma carta de volta para Ezequias. E quando Ezequias lê a carta, a ficha caía. Porque a carta dizia, de Senaqueribe: Ezequias, você perdeu o juízo. Você não sabe a potência que nós somos, que não respeitamos os deuses das nações, quebramos e jogamos no fogo, Ezequias. Eu quero saber em qual é o Deus que você está confiando. Quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Eu vou destruir Judá e vou cercar vocês de uma forma tão horrível que vocês não terão água para beber, vão beber a própria urina, vão comer as próprias fezes. Quando ele leu, a ficha caiu. E a Bíblia diz que a dor que ele sentiu foi como uma mulher que vai ter o parto. No meio da angústia e da dor, a igreja estava aberta. E ele pega a carta e vai para a igreja. Chega na igreja, joga a carta no chão e cai por cima. E faz a oração dizendo: Senhor Deus, olha esta carta. Leia ela para mim, Senhor. Os assírios escreveram e tudo que está aqui é verdade. Eles não respeitam ninguém. Eles quebram os deuses e jogam no fogo, porque não são deuses, são de prata, de ouro e de madeira. Mas o Senhor é o único e verdadeiro. Criasse os céus, criasse o universo, criasse o mar e tudo quanto neles há. Me dá uma resposta. O que é que eu quero? O que é que eu devo fazer, Senhor? Enquanto ele orava, Deus estava falando com Isaías. E quando os mensageiros chegam na casa de Isaías, Isaías vem, encontra Ezequias e diz: escuta o que diz o Senhor. Eu vi a carta que tu me mostrasse, eu ali. Isso é Deus, gente. E assim diz o Senhor: não tenha medo de Senaqueribe. Ele vem, mas agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele. Vou colocar um freio de cavalo na sua boca e vou fazer ele voltar pelo caminho que ele veio, para saber que eu ainda sou Deus e sou Deus de Judá. Senaqueribe vem com uma coalizão militar. Naquela noite o céu se abre e um anjo desceu no arraial dos assírios
matou 185 mil soldados, devastou o exército dos assírios. Senaqueribe envergonhado, veja que a vergonha mudou de lado. Jerusalém vai ser honrado e a vergonha vai. Diz que ele, envergonhado, corre para pedir ajuda dos seus deuses. Um dos seus próprios filhos matou ele nos pés do seu altar. A notícia explode no mundo antigo que a maior potência, a mais temível, acabou. E a pergunta era só: qual foi o exército que o derrotou? A resposta era uma: não foi exército, foi o Deus de Ezequias. Aí a Bíblia diz que os aplausos vieram. O nome e a fama de Ezequias ultrapassou as fronteiras de Judá. E todos os reinos queriam aliança com ele agora. Até a Babilônia, Egito, Jordânia, Cisjordânia, toda aquela circunvizinhança queria aliança com Ezequias. Segundo as Crônicas, por favor, 32, 23, o que é que diz? Segundo as Crônicas. E os diplomatas, muitos traziam a Jerusalém presentes a Deus e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos das nações. Ele se exaltou. O problema não está em uma derrota. O perigo está depois de uma grande vitória. Aplaudido, exaltado, recebendo o presente, Isaías soube, foi lá. O que é que está acontecendo? Rei, eu recebi os diplomatas da Babilônia. Mostrasse o quê? Mostrei tudo, a riqueza. Isaías disse: não é bom, rei, o que faz. Mas o orgulho, o fracasso chegou e ele não deu ouvido ao profeta. Aí a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro. Quando eu vi aquelas crianças cantando aqui, eu disse ao pastor: o Espírito sempre me diz, quando eu vejo essas coisas, não se meta besta não, que eu tenho mais. Diga para quem está ao seu lado: nunca deixe o orgulho te tomar, achando que você é. Deus sempre tem outros. A Bíblia diz: naqueles dias Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Só o teclado, por favor. Naqueles dias Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. A biografia dele diz que ele apodreceu por dentro. Os órgãos, as vísceras começaram a decompor, ele vivo. O hálito ficou insuportável, ele não podia mais atender os diplomatas. A doença, a podridão sai para o exterior. A pele começa a apodrecer e a largar. Os médicos colocavam em plástico e pasta de figo medicinal. Quando tiravam, estava mais podre. Só teve um jeito: enclausurá-lo em um quarto, sem acesso, sem visita. E agora não tem mais presente. O fracasso levou ele à podridão. O profeta Isaías não tem acesso. Os súditos não suportavam o seu hálito. Porta fechada. No meio do caos, do fracasso, Deus toma uma decisão. Chama Isaías e diz: vai lá, vou colocar um ponto final. Diz a ele que ponha tudo em ordem, porque ele vai morrer. Foi Deus que disse. Diga a ele que ele não tem mais vida.
Veja que Isaías entra sem muito diálogo. Já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor Deus. Põe a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. E não lhe dá direito de resposta. Vai embora. Agora está trancado em 4 paredes, podre, o hálito insuportável. E Deus já determinou, vai morrer. Aí ele faz uso do pretérito, do passado mais que imperfeito. Ele vira o rosto para a parede e as lágrimas caem. Quando as lágrimas caem, a vergonha se preocupa, porque o orgulho vai saindo. Quando o vergonho vai saindo, ele reconhece e ora: Senhor, o hálito estava podre, ninguém aguentava. Agora ele diz: Senhor, lembra do que eu fiz? Em outras palavras, lembra do avivamento que eu provoquei? Eu tenho história, Senhor. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que o Senhor queria, o que era reto? Eu não quero morrer. Porque ele não tinha filho, gente. E a dinastia precisava de sequência. Quando ele ora, a oração, um hálito que ninguém aguentava, rompe a atmosfera. E não sei como chega aos ouvidos de Deus. A graça leva. Diga para quem está ao seu lado: apesar do fracasso, a graça ainda intercede por você. Quando Deus ouve a oração, aí Deus olha a história. Um homem podre, oração podre, vai fazer Deus mudar de decreto. A Bíblia diz que Isaías foi tão rápido que ele ainda estava no pátio. Quando a oração podre de Ezequias purificada chega nos céus, aí Deus grita: Isaías, volta. Ele tem história. Diz a ele que ele não vai morrer, ele vai viver. Eu vou dar 15 anos para ele continuar me adorando. Veja que Isaías volta, já volta diferente. A porta abre e o diálogo é maior e dá direito de resposta. Isaías diz: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E ele mudou o decreto: você não vai morrer mais. Ele vai te dar 15 anos para você adorar, para você adorar. Olha para esse crente que está do teu lado e diga a ele: eu estou com dó. Diga a ele: eu estou com dó de quem pensava que era o teu filho. Vai ter que voltar e vai encarar o que Deus vai fazer. A vergonha vai embora e a honra vai voltar. Ele volta, a podridão vai embora. Esse feito se torna conhecido, mas ele não se orgulha mais. Reata a amizade com Isaías e agora vão cultuar juntos. 3 anos depois, vem o herdeiro Manassés. Quando Manassés vai se desenvolvendo, vai sendo criado, feito as filhas do pastor Samuel J. Marques e outros. Quero conjecturar que, como filho de rei, ele era levado aos cultos. Manassés cresceu ouvindo cânticos dos degraus. Manassés cresceu ouvindo a leitura da lei. Manassés cresceu ouvindo as profecias de Isaías. Quero acreditar, sendo acalentado por Isaías, amigo do pai.
tudo para dar certo. Fruto de uma oração. Cresceu ouvindo o testemunho do pai. 12 anos depois, 3 anos, 9 anos depois, ele completa 12. Faz 15 anos. 12 anos. O pai morre. Quando o pai morre, quem é a sucessão? Tudo para dar certo. Manassés. Ele assume o poder e não imita o pai. Leiamos, por favor. 2 Reis, capítulo 21. Leiam. 2 Reis, capítulo 21. Os 6 primeiros versículos e depois o 16. Projeta, por favor, querido. 1, 2, 3. Leiam com voz alta. Quando começou a reina. Agora, olha que coisa, gente, o que tinha tudo para dar certo. Se comportando pior do que os não crentes. Versículo 3. E levantou altares a Baal e fez um bosque de adoração, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e edificou altares, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Era goeiro. E separou para o ministério e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar-lhe a ira. Versículo 16. Além disso, leiam. Afora o pecado que fez pecar Judá. Além de pecar, todo o povo pecou. A tradição diz que entre esses sangues inocentes está o sangue de Isaías, que Manassés mandou para não ouvir a voz de Deus, capturar Isaías e serrá-lo como se fosse um pedaço de madeira. O texto do capítulo 33 de 2 Crônicas, versículo 10, diz que mesmo assim Deus procurava falar com ele e o povo, mas eles não ouviam. Aí Deus tira a mão e joga a vergonha para cima dele. Os capitães do exército da Síria, Deus joga contra ele. E eles entram em Jerusalém, captura Manassés, coloca um anzol no nariz dele, prende-o com correntes e cadeias e joga no meio dos espinhos na Babilônia. No auge do fracasso, descartado, no ápice da vergonha. Se eu perguntar ao pastor Jorge Tamarque, o senhor ia buscar esse obreiro e consagrava ele instantaneamente? Eu também não. Você colocava esse irmão, queria sentar perto dele? Claro que você não queria. Que hoje a gente tem a história e só precisa alguém que tem 10, 20 anos, congrega com a gente, chorando, gemendo, vigília, cometeu o erro, a gente na maioria vira as costas. Imagina um homem com um quadro desse. Você ia buscar, e há quem diga a tradição que Deus não ouve oração a não ser em Jerusalém. Por isso que eles andavam com bússola. Agora está lá um fruto de oração.
mas havia uma aliança. A tua casa, Davi, a tua dinastia vai reinar para sempre. No meio do ápice da vergonha, ele lembra de quando era criança. Ele lembra da oração do pai e das profecias de Isaías. Ele põe a cara no chão, no meio dos espinhos, com anzol e cadeias, e ora ao Deus de seus pais, insistentemente, dia e noite. E pasmem, Deus ouviu, cruzou a fronteira, vai no meio dos espinhos. A graça entra na Babilônia, arranca as cadeias de Manassés, tira o anzol do nariz de Manassés e o traz de volta para Jerusalém, e o coloca no trono de novo. Não preocupou-se se alguém ia gostar, se alguém ia fazer biquinho. Quem faz é eu. É fruto de oração, é fruto de promessa. Coloca no trono de novo. Aí Manassés vai desfazer tudo o que fez, quebrar tudo o que fez e levantar altares a Deus. Morre dizendo: só Deus é Deus, o Senhor é Deus, não há outro fora Ele. A vergonha perdeu e a honra voltou. Olha o que a graça faz. Me permita, eu já disse isso aqui, mas só para dar sentido. Quando você chega no Novo Testamento ou antes, vem o cativeiro. E no cativeiro a dinastia de Davi acaba. 70 anos não vem mais reis, vem sacerdotes e governadores. Você não vê mais reis. Olha o que a graça faz. Aí Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí olha o que a graça faz. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou a Perez, Perez gerou Esdron, Esdron a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzia, Uzia Talar, Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Que você queira ou não, Ezequias gerou a Manassés, Talar. Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconia. Vem o cativeiro. Diz Mateus, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria. Nos dias de Maria, quando não tinha dinastia, quando tudo parecia estar acabado, aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 por diante. Leiamos, que é que diz? Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, o seu reino não vai ter fim, o seu reino não vai ter fim. Aí vem Lucas,
22 e 20. Aí Jesus vai fazer uma aliança que colocou a gente. Lucas 22 e 20, que aqui diz: semelhantemente. Depois de ter tomado o pão, partido e dado, agora toma o cálice e diz: tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, por vós, por vós, por vós. Aí eu te pergunto, se a graça de Deus não desistiu de nenhum, cujo pacto era de sal e a aliança no sangue de novilho, você acha que ele vai desistir de você agora? Que é o sangue de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: onde o fracasso abundou, superabundou a graça. Fique de pé. Deus não desiste de você. Eu gosto de terminar com a igreja, você já sabe. Vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo do mesmo sexo, vira para ele aí. Olha no olho dele, no globo, e diga a ele: não quero saber como você chegou nessa ceia, se o bagaço, se os cacos, se o fracasso e a vergonha disse que ia te destruir. Diga: eu tenho uma notícia boa, é que a graça de Deus é maior do que o teu fracasso, e ela não desiste de você. Abraça ele, chora um pouquinho com ele. A graça não desiste de nós. Em lugar da vergonha, a honra sempre vence. Senhor Deus, renova agora, Senhor, renova agora. Receba de volta línguas estranhas. Receba de volta dom de profecia. Ei, você era obreiro. Você era obreiro e o fracasso fez você desistir, mas a graça de Deus está te trazendo de volta agora. Ei, cantor, ei, cantora, a graça de Deus está te trazendo de volta. Cadê a primeira vingança? Cadê a primeira alma? Eu sei que a Santa Ceia tenho que terminar. Pode chorar, pode chorar. É essa graça que vai buscar traficantes. É essa graça que vai buscar cortador de cana desprezado. Me faz um favor, passa pelo menos 31 minutos, segundos, abraçado com alguém íntimo aí. Mas vai, ele precisa deste abraço, ela precisa. Repete no ouvido dele: a graça não desiste de nós. Por maior que seja o fracasso, a graça supera. Chora, 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 chora. Fala em mistério com ele. Renova, Jesus, os teus filhos. Renova, Jesus, assim como tu faz e sempre fez. Devolve os dons a quem perdeu. Traga de volta o afastado, Senhor.